Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Faz um certo tempo que enviaram para o sacerdote que estávamos falando, enviaram um pequeno vídeo, um vídeo muito pitoresco, muito gracioso, que era justamente um pastor. Havia um grande campo, havia um pastor que havia arrebanhado vários visitantes, turistas, que gostavam de conhecer como funciona um rebanho, como funciona um redil, e o pastor fez um teste com esses visitantes. O pastor ensinou para cada um dos visitantes a palavra que ele, pastor, utilizava para chamar as ovelhas. E todos, eram mais ou menos uns 10, o rebanho pastando as ovelhas ali no campo, junto a um regaço de água, um riozinho, e cada um foi passando. Então chamava: venham, venham. E as ovelhas, nada. Continuava absolutamente a mesma coisa. O próximo começava a chamar, batia palmas, no mesmo ritmo que o pastor havia ensinado, e nada. E assim sucessivamente passaram 10 pessoas, até que chegou o pastor. Está filmado isso, uma coisa realmente impressionante. O pastor apenas bateu palmas. Disse: vem! Imediatamente todas as ovelhas começaram a correr, abandonaram a água, abandonaram a pastagem, a comida, começaram a correr em busca do pastor e se reuniram todas em volta do pastor, como que esperando ordens. Quando o padre viu aquela cena, entendeu: nossa, agora entendo o que nosso Senhor Jesus Cristo queria dizer quando ele afirmou: eu sou o pastor e vós sois as ovelhas. Nosso fundador, o Monsenhor João, ele comenta um fato que marcou a vida dele. Ele estava em outro país, numa propriedade, se recuperando de uma enfermidade, e ele descansando, até que ele escuta uma pessoa ao lado de fora da janela. Havia a rua, do outro lado havia um campo onde os pastores costumavam levar as suas ovelhas. E ele escutou que havia uma pessoa falando sozinho: fulana, você não devia ter feito isso, você andou muito mal, nunca mais faça uma coisa dessas. Beltrana, parabéns, hoje você foi obediente. E o Monsenhor pensou: nossa, quem é o louco que está falando sozinho? Não é possível, durante 10 minutos. O Monsenhor se levantou, foi até a janela e contemplou um espetáculo que marcou a vida dele. Era um pastor todo cercado de ovelhas, as ovelhas olhando para ele e ele falando com as ovelhas. Parece algo inimaginável, mas Deus quis fazer que até no reino animal houvessem animais que conhecessem a voz do chefe, soubessem reconhecer, para representar algo muito mais alto, que é Ele, Nosso Senhor, conosco. Isso acontece. Eu quis contar esse fato antes da homilia, por quê? Porque na nossa sociedade tão mecanizada, falar de pastor, de ovelhas, para nós é como falar em qualquer outro animal, mas não, as ovelhas escutam a voz do pastor e seguem. Agora nós vamos prestar atenção. Nós temos a figura do pastor, temos as ovelhas, temos o aprisco, o redil, temos a cerca, temos a porta e temos o ladrão. 5 pontos. O que significam esses pontos todos? Para começar, quem são as ovelhas que Nosso Senhor quer dizer? As ovelhas somos nós, fiéis. São todos aqueles que estão
assistindo esta Santa Missa, e todos os fiéis do mundo são as ovelhas. O que é a pastagem? O local onde as ovelhas se alimentam. A pastagem é nada mais, nada menos do que o reino de Deus, que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, com a graça, com os sacramentos, com as bênçãos e com tudo aquilo que alimenta os fiéis. Essa é a pastagem. Depois nós temos a cerca. O que é a cerca? A cerca significa tudo aquilo que protege. A cerca protege. E o que protege os fiéis? O que protege a Santa Igreja? O que protege a Santa Igreja é a palavra infalível de nosso Senhor Jesus Cristo. É o magistério, é a tradição, são os mandamentos, algo que é infalível. Essa é a cerca. Depois nós temos a porta. Nosso Senhor já se apresentou em outros trechos do Evangelho como pastor. Aqui também ele se apresenta, mas ele se apresenta também como porta. O que significa a porta? Significa a passagem segura, que nós podemos confiar com toda a certeza de que Ele não nos vai defraudar. E nós temos o ladrão. O ladrão é aquele que não entra pela porta, é aquele que não entra pela doutrina da igreja, que não entra pela tradição, que não entra, sobretudo, pelos bons costumes. Eles falam, mas as ovelhas não escutam a voz. Eles querem roubar, matar e destruir. É isso que eles querem das ovelhas. Esse é o ladrão. E por que ele pula a cerca? Porque para ele pouco importa os mandamentos, importam pouco os mandamentos, a tradição da igreja, os costumes, magistério. Pouco me importa tudo isso, pensa o ladrão. O que me importa é ter as ovelhas. E, preparando um pouco a homilia, me lembrei de um fato verídico que aconteceu durante a Revolução Francesa. Os sacerdotes todos tinham que assinar a Constituição Civil do Clero, portanto, se declarar que não mais seguiam a sé de Pedro, mas seguiam, isso sim, o governo, que não era católico. E vários, infelizmente, sacerdotes assinaram. Uma missa com os fiéis se apresentou o sacerdote e no início da celebração, esse sacerdote, se assim podemos chamar, disse: eu queria dar uma notícia para todos os fiéis que estão aqui. Dito isso, ele começou a tirar a casula. Tirou a casula. Eu queria dizer que durante séculos, durante há quase 2 milênios, nós fomos enganados. Eu fui enganado e todos vós fostes enganados. A Igreja Católica não é verdadeira. A Igreja Católica não é fundada por um homem-deus. Os sacramentos, tudo isso é história. Tudo isso é apenas, são historietas para enganar o povo. Tirou a estola. Eu queria dizer que a partir do dia de hoje, eu vou deixar de exercer o ministério da Igreja Católica. Tirou a alva. E eu queria dizer que todos vós segui o meu caminho, porque essa é a verdadeira salvação. Passou um tal limite que no meio do público, se levantou e entoou: Credo in nome Deum. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. E todo o público se levantou e continuou cantando. E todos, depois de cantar o creio, disseram: fora daqui. Era justamente as ovelhas que tinham escutado a voz do ladrão, mas elas conheciam a voz do verdadeiro pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos ovelhas, nós
o que a Igreja Católica chama de sensum fidelium, que é o senso dos fiéis, da fé, que cada um dos batizados tem para saber o que é certo e o que é errado. Nós podemos pensar, meu Deus, e agora? Se nós virmos aqui, lá e acolá, talvez ladrões querendo pular a cerca da Santa Igreja e não nos dar a pastagem verdadeira, que é o alimento espiritual, o que fazer? É o que São Pedro diz aqui. Irmãos, o que devemos fazer? Convertei-vos, cada um será batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa é para vós e vossos filhos. Há uma promessa que perdura ao longo de toda a história da Santa Igreja, e há uma promessa que perdura em nossos dias. A Igreja é imortal. A Igreja não pode morrer. Sempre haverá este aprisco para dar o verdadeiro alimento para as ovelhas, para os fiéis. E nós temos a certeza de que Nossa Senhora profetizou em Fátima que o Imaculado Coração dela triunfaria. Portanto, essa promessa, como diz São Pedro, é para vós e para vossos filhos. Nós vamos começar agora a novena a Nossa Senhora de Fátima, na expectativa do dia 13. Espero que todos acompanhemos juntos esta novena. Mas com esta certeza, essa fé, nós temos uma promessa de que a Igreja triunfará, Nossa Senhora triunfará. E também nós temos uma certeza. Assim como as ovelhas conhecem a voz do pastor, nós podemos ficar na dúvida, nossa, como eu vou conhecer a voz do verdadeiro pastor e não do ladrão? Prestem atenção. Prestem atenção. Os fiéis conhecem a voz do verdadeiro pastor. O Monsenhor uma vez contou um fato muito bonito, muito impressionante, de que ele tinha sido convidado a celebrar missa em uma diocese do Brasil. O bispo havia convidado e o bispo quis honrá-lo. O bispo não celebrou a missa, mas assistiu à missa. É permitido isso pela liturgia. O bispo com todas as insígnias, não paramentado, no presbitério. Quando o bispo quer fazer isso para um sacerdote, significa que ele quer honrar o sacerdote. O bispo assistiu à missa no presbitério. O Monsenhor João fez o sermão, fez homilia, a catedral abarrotada, e todos prestando atenção, estavam muito admirados. Terminada a missa, o bispo foi até o microfone e quis dizer uma palavra. E aí o Monsenhor João ficou encantado. O Monsenhor dizia, olha, eu percebi que pelas minhas palavras, enfim, eles prestaram atenção, acho que aproveitaram, mas eu percebi a força da Igreja Católica, a força de um pastor, porque quando o bispo tomou o microfone, um bispo com muita venerabilidade, quando o bispo tomou o microfone, eu percebi que a palavra dele tinha um efeito nas almas, muito mais do que as minhas. Era uma palavra eficaz, porque ele era o verdadeiro pastor. Eu fiquei encantado pelo fato de a palavra dele ter mais força junto às almas dos fiéis do que a minha. O Senhor ficou encantado e gravou. Os fiéis, as ovelhas, sempre escutam a voz do pastor. Nós temos muitos pastores. Muitos. É questão de nós prestarmos atenção onde está a verdadeira voz. Prestem atenção. Prestem atenção que é certo que Ele, sendo pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, nunca deixaria de enviar pastores para a Santa Igreja. Uma vez que a Igreja é imortal, a Igreja vai até o fim do mundo, isso significa que sempre haverá pastores a nos indicar o verdadeiro caminho. É o que desejo a todos e a cada um, neste início de novena de Nossa Senhora de Fátima. Uma das intenções, se me permitirem, da novena, eu vou colocar aqui junto à Santa Missa, é de que sempre nós saibamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor e também a voz da verdadeira pastora, que é Nossa Senhora. Nossa Senhora aparecia em Fátima como verdadeira pastora.
saibamos seguir a voz dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.